No cabelo. Olá! Lá. Bom dia! Boa tarde, boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem, turma? Mais uma live, sejam bem-vindos. Quem estiver assistindo, coloca aqui numa frase, numa palavra, como que tá sentindo, como que tá chegando. Ai, ia ser tão Aham. bom ter participação, né? É bom, gente, mas eu Ai, acho que eu assim, vou adorar. eu acho maravilhoso quando as pessoas a gente sente que a gente está deixando um recado, né? Que seja para uma pessoa. Mas e aí, me conta, como que você tá chegando? Eu, eu tô um pouco corrido hoje, um Mas pouco tudo bem, acelerado, mas é parte do serviço, mas eu tô ótimo. mas tudo bem. E Você você? sabe, você sabe que semana que vem nós vamos gravar pessoalmente andando no parque junto, né? Ah, é? Você vem para Uberlândia? Aham. Nossa, que massa! A gente vai gravar a live um do lado do Vamos, outro. Vamos experimentar, vamos ver como que vai ser. vamos abrir no Instagram, então, ao vivo, com todo mundo, um horário que todo mundo possa interagir, se quiser também, Não, mas daí é né? muito, aí é caminhar, Ah, é. é- Ah, a gente senta lá tem muito lugar legal, a gente pode sentar e bater um papo com o povo também. Não tem problema, a gente é criativo, nós somos bem criativos, eu acho que não vai dar problema não. Que bom que você está vindo para cá. eu pensei em fazer caminhando. Eu acho que você gosta do frio, né? Você vai fazer a caminhada, porque aí tá frio. Você vem pra cá, a hora que esfria aqui, Olha que delícia. Meu corpo é melhor no frio, isso é é, verdade. Eu treino melhor no frio. faremos caminhando no frio, não é? Eu animo demais da conta. Mas então, o tema dessa semana, Uhum. traição, trapaça. Deixa eu anotar. Traição, trapaça, que mais? Porque assim, eu coloquei no Instagram, Trapaça é pessoas ficam... interessante, né? Exatamente, né? Porque cai junto, né? É, a trapaça é mentira, né? É porque assim, eu já escutei muito meu avô falar assim: ah, nossa, a pessoa é trapaceira. É, trapacear, sustentar uma mentira é uma trapaça, não é? Você Sustentar sabe que... uma traição é uma trapaça E você das sabe o que que eu grandes. estava pensando? É porque na hora que a gente vê o betrayal, uma coisa, eles dizem, tipo assim, até quando eu estava olhando aqui o que diferentes pessoas falam, o que o Osho fala, tipo assim, fui pesquisando. O que se entende é que o betrayal, a traição é mais profundo do que trapaça. Muito, não, não. A traição acho que nem se compara. E justamente nos livros que eu estou lendo também, os assuntos. O Osho, assim, lógico, tem muita gente. Eu gosto muito de um olhar mais integrativo, sabe? Como é que é? Prembaba, né? Também ele fala. Tem um livro. Ai, só, vou deixar ele aqui e eu aconselho para todo mundo ler esse livro. Ele vai falar muito da sombra, da traição, por que que as pessoas normalmente traem, né? Que tem a Então, ver com sombra, tem a ver com traumas, com imaturidade. nós vamos entrar aí, mas é porque quando eu estava falando esse negócio de cheating, eu já te perguntei. Eu te fiz as perguntas ontem, assim, então eu já. Você, Tá, eu me nunca recorda, a traí. pergunta foi. Eu falei assim, mas você já colou na prova? Pulei, né? Você já Sim, furou sim. na fila? Já furei já na fila. Quem Menino, nunca? porque Mas quando a pessoa me fura na fila, eu sou aquela que vou falar assim, ó, volta pra trás. Eu sou, sim, sabe por quê? mas você faria isso hoje? Você Quando já alguém furou fura fila? na fila, Você quando já alguém fura furou? minha fila, Nossa, eu fico louco da cabeça eu fico quando muito. alguém fura. Mas eu Não, era criança, né? Eu era criança. E sim. eu imagino que eu também estava na fase de experimentar. E quando a criança vai experimentar, as pessoas, opa, criança não. Calma lá, espera a sua vez na fila. Então, eu acho que eu estava aprendendo. Agora, o Hum. colar.
Colar, eu colei até mais velho. Eu tinha lá meus. Eu tava terminando. Eu lembro que eu não tinha, ainda mais quando não dava tempo de estudar. Eu já colei até no curso de psicologia, eu já colei numa prova. Fiquei arrependido o resto do curso. É, Porque, porque eu sou muito do certinho, né? Se não for do meu potencial. Mesmo porque eu acho que eu não tô. Eu sempre. É minha característica, né? Que eu tenho, né? De querer. Que lá atrás do Salvador, graças a Deus, eu tô curado disso. De querer ser, provar para mim mesmo que eu sou muito foda, muito capaz naquilo. Então, colar não é legal para mim, entendeu? Assim, nossa, tô colando, então eu tô querendo mentir para quem, eu já né? colei também, mas é igual que você falou, a culpa que vinha era muito grande. Não, não vale a pena, não vale a pena. Mas isso a gente tá falando de caráter, viu? Tem gente que ama só colar e copiar. Mas posso te contar uma coisa? Pode? Às Vontade. vezes eu queria ser mais assim, você acredita? Mas mais à vontade, né? Com Sem isso. ter um pai crítico tão forte, né? Você chama pai crítico, em mim me chama consciência, consciência pesada. Eu fico com É. consciência muito pesada. Eu vou, ó. Você, pô, a gente podia fazer uma troca. Eu quero muito saber sobre o jeito que você trabalha, principalmente com a. Ai, seu estilo é qual mesmo que você usa, sua abordagem que você usa? Você fala toda hora. Tô viajando, sumiu da minha cabeça. Tudo bem, Quando é mas assim, a gente fala disso mais pra frente, mas vamos falar de... eu também te falo sobre esse pai crítico aí. Tá, É isso que eu quero falar, da troca. Teta Healing, entendi. tá? Eu quero aprender, eu quero saber, inclusive, para onde eu vou começar. Mas vamos lá, então. Sabe, daí você Ó, sabe o que eu que não sei se é saudável, eu não vejo como saudável, tá? Assim, apesar que eu falo esse negócio de. Você falou assim, tem hora que eu acho que eu precisava ser um pouco mais. Usar um pouco mais, ou ser um pouco mais ousada, talvez, não seria? Então, é esse que é o negócio. Por isso que ontem, quando alguém respondeu, falou que betrayal is okay. Que a, cheating is okay, mas betrayal não. Aham. Trapacear sim, mas trair não. Tipo, eu não sei. Eu não sei, porque às vezes, na minha definição, é o que eu estava falando, não tem certo ou errado aqui, não. Uhum. Comunicação é muito importante. Aham. Sim. Tecnicamente, tecnicamente, se você for levar ao pé da letra, antes de ter traição, as pessoas, elas combinaram algo. Ai, sim. Elas combinaram algo, ó, porque o combinado, né, não é caro, como se diz, né? Então, por mais que seja cultural este casamento, é tão interessante, né? Por que que a humanidade inteira, inclusive tribos que às vezes nem teve contato com a gente, com os tais modernos, também, muitas vezes, na maior parte das vezes, têm uma preferência por ter uma pessoa e eles fazem um combinado. Eles entendem como traição quando um dos dois fica com pessoas diferentes, Mas daí, principalmente na parte sexual, né? e olha que interessante, porque na hora que eu estava lendo, para muitos, até pensar em estar com outra pessoa já é considerado uma traição. Sim, aí isso é da pessoa, não é do outro. Então, assim, isso, a Exatamente. pessoa combina com você, por exemplo, ó, então agora ainda ontem eu estava atendendo um caso e era desse jeito, ó, a gente começou a namorar, então agora você não posta mais certos tipos de foto no Instagram, você não segue mais certo tipo de pessoa e papapá. Estão combinando, ele também está no direito, ela também está no direito de falar isso com ele, né? Então ela contando para ele, olha, eu quero que seja assim, assim, assim. Então eles estão fazendo o contrato. Combinado. Ah, não, E aí isso. Desculpa estar interrompendo, é porque assim, eu quero que numa das nossas lives, eu quero que a gente fala de relacionamento aberto, relacionamento fechado, poliamor. Eu quero entrar tá. nisso, porque eu adoro esse assunto. Eu Sim. gosto muito desse assunto. Sim, então assim, se a pessoa combinou, depende do combinado que ela faz, é que vai determinar se ela está traindo ou não, né? Então, eu não acredito, eu vou falar de mim, tá? Se sou eu. Eu não acredito que a pessoa
será totalmente feliz se ela não passou por um grande amor nessa vida, por alguém que ela se dedicou e a outra pessoa se dedicou para ela. Muitas vezes foi muito bom o relacionamento e saiu bem o relacionamento, não terminou ninguém odiando ninguém, mas aproveitou aquela fase e tal. Mas se você não viveu um grande amor, você não. Se as pessoas, eu acredito que se não viveu um grande amor, eu não acredito que a pessoa pode ser feliz na vida, não. Tá, entendeu? Eu falo por mim mesmo. Porque esse grande amor, ele só vai acontecer se eu me amar. Então, assim, se eu não estou me amando, quem será eu para conseguir amar alguém? Não vai, não tem como. Então, se eu amo alguém de fato, é o que eu estou querendo dizer. Se eu amo alguém de fato, quer dizer que eu já passei por essa experiência ou estou passando, no mínimo, pela experiência. Porque não tem como eu dar amor se eu não me amo. Sim. Então, assim, a partir disso, eu estou convivendo com alguém, então, tirando essa ideia de que, assim, nós estamos falando de traição ou ultrapassa a partir de um casal de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, seja lá o que for, mas de um combinado entre duas, certo? Isso é Você vamos falar pode de me traição dar a partir disso. um segundo, tipo assim, um segundo, rapidinho. Mano, Eu só avisando aqui porque eu acabei de receber uma ligação no meio da sua fala do Arif, que tá me ligando lá dos aham, Estados Unidos. Então, eu, ótimo. eu, eu quero pedir desculpa, porque por um momento aqui eu falei, meu Deus, Eu pensei que você estava concentrada, mas assim, mas eu deixei desculpa, a eu tô pedindo fala. desculpa, de verdade. Tá tudo bem, mas eu deixei a fala. Você viu a fala? Você ouviu? Então tá bom. Depois fica gravado aí, inclusive você falando. Não, Tava atendendo o telefone. É que aqui desculpa. acontece tudo ao vivo, né? E foi sem Não precisa querer. pedir desculpa, tá tudo ótimo, tudo Mas assim, certo. eu quero te contar aqui, porque algumas pessoas, eu vou ler aqui mais ou menos o que as pessoas falaram. Aham, Uma pessoa respondeu, sim, já fui traída em uma amizade. Uma outra pessoa falou assim, eu fui traída em um negócio. Fiz tudo acontecer e a pessoa quis aham. tirar tudo. Teve aqui uma pessoa que falou assim que já traiu uma vez, quando teve certeza que estava sendo traída numa relação amorosa. E Hum, aí teve duas pessoas aqui que falou assim, as duas, que já traiu e já foi traída. uhum. Teve uma pessoa aqui que que escreveu que foi traída e estava grávida de 7 meses. Nossa, gente. Tipo assim, então, é o que eu ia te trazer. As pessoas responderam aqui e no final perguntaram se Você tem vai um ser a pergunta que porquê? nós vamos que eu vou fazer para você. E você pode Uhum. fazer para mim. Se você já foi traído, já se sentiu traído, a gente faz isso. Mas por onde que nós vamos começar? Ah, eu já me. Eu tô falando, depende do combinado, né? E da percepção. E da coragem e da imaturidade também. Então, olha só, vou falar de mim. Pode? Você ia falar alguma coisa? E eu ia. Eu Então ia fala falar, primeiro. antes da gente começar a responder, eu ia falar que foi igual quando a gente conversou daqui. A Aham. gente fez um combinado Sim, e sim. que eu ainda te pergunto, o feedback é como assim, se você quer continuar ou se quer parar. Porque Uhum. isso a gente está honrando, confiando no processo. É, e a gente já extrapolou muito tempo, né, a quantidade de lives e ainda continuamos aqui. É uma relação que está dando certo. E vai ser uma conversa. É uma relação que está dando certo, por quê? Porque nós tivemos os combinados, estamos cumprindo com os combinados. E é a imaturidade, eu acho que é a grande causa do traição, e tem a ver com o que eu ia te falar também. Já posso falar? Claro. Então, por mais que a gente tenha combinado com alguém, a traição ela acontece muito por conta da sombra, né? A pessoa olha em mim e ela muitas vezes quer me mudar e não dá conta de me mudar, e muitas vezes ela prefere sair por conta disso também. Porque eu não preencho as expectativas dela, mas ela não está me olhando, ela está olhando a minha sombra.
Então, assim, uma coisa que eu percebi numa relação, né, que eu fiquei escaneando para saber, né, sobre traição, que eu não traí, mas eu vejo que que duas vezes era facinho de eu ser traído. Por quê? Eu sou muito firme, sempre fui muito firme com meus combinados. E num relacionamento, a namorada, ela, um namorado anterior dela começou a mandar mensagem para ela. Depois de um tempo que eu já estava namorando, já tinha um ano e meio que eu estava namorando com ela, um ex começou a mandar mensagem. Aí eu sentei com ela e falei: escuta, você gosta dele ainda? Não, não gosto. Falei, gosta, porque você responde, você conversa com ele conversa com seus pais, ele está na família, né, ainda. De certa forma, ele ainda tem contato com você e tal. Não, 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 não vai acontecer, isso não acontece e tal. Mas não passa segurança de forma alguma. E minha intuição, ela é, graças a Deus, ela é divina. E aí eu falei, não, vamos sentar aqui, aí você segue sua vida e vai dar tudo certo. Ou então, meio que eu ajudei ela. Depois de um mês ela estava com o cara, entende? Se ela foi feliz ou não, não sei, né? Mas ela seguiu. Um outro relacionamento, então, antes de acontecer traição, porque ia acontecer traição, Uhum. né? E um outro relacionamento, por início da pandemia, eu estava muito bem no relacionamento. E quando a gente vê que encaminha para algo mais sério, morar junto, um casamento, o assunto começa a tomar esse norte também, gente, ninguém namora para passear, não. Ninguém namora para passar, as pessoas Eu querem discordo com algo. você aí, mas tudo bem. É porque tem gente. Tá, Eu falo mas vamos namora, voltar na sua história. namorar, não tô falando casado, não. Namorar, para mim, é um nível para chegar no casamento. Se eu tô ficando, na hora que eu tô ficando, eu tenho que escolher se o meu relacionamento é aberto. Mas é No aí que eu ia caso, te eu falar. estava namorando. Pra mim, se eu tô conversando com alguém, eu já não tô conversando com mais ninguém. Eu sou desse jeito. Eu sou tão fiel que se eu tô conversando com alguém. Gente, pra mim, desculpa estar te interrompendo na sua história. Aham. É tanto tempo conversar com uma pessoa, conhecer uma pessoa. Você acha que eu vou Nossa, estar conversando com você e conversando com outras pessoas? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu nunca entendi isso, sabe? mas é o sistema seu, é o seu sistema. Então, mas é isso que eu falo. Eu não entendo. Cada É um tem um muito sistema. trabalho. Cada um tem um sistema. No meu sistema é assim. Se eu não fico com a pessoa, se eu não quero, lógico, eu vou ficar duas, três vezes conhecendo ali as prévias, depois falar, cara, eu tenho vontade disso, ou disso, ou disso. Se a pessoa tem rumos e sonhos diferentes, para que que eu vou investir? Então, Leandro, particularmente, e eu acho que a humanidade, a maior parte faz isso, não fica ali só para passar o tempo. Mas você sabe o que que me. Eu admiro isso, mas eu também faço muito exercício de estar presente no aqui e agora, sem estar projetando tanto no futuro, porque assim, não é, eu não sinto que é uma vontade minha, Sim, entendo, eu entende? entendo. Tipo assim, eu tô só comunicando. Então, quando eu tô conhecendo uma pessoa, eu te interrompi contando do seu relacionamento durante o Covid, desculpa. Mas quando eu tô conhecendo uma pessoa, nós estamos nos conhecemos, estamos divertindo ali. Aonde que vai E agora? levar? Eu entendo, nós estamos falando de coisa diferente, então. Pode Porque ser. eu também sou desse jeito. Eu não fico preocupado ali lá na frente. Mas eu estava um ano e meio com a menina e o relacionamento ele foi tomando forma e chegou no momento que a gente ia dar o próximo passo, inclusive combinado com ela já estava combinado. A gente já estava olhando o apartamento, tá vendo? Eu não faço sozinho, nem ela sozinho. A gente foi vivendo essa história que você está falando, que o meu estilo e o dela tem tendência a até casar e ter filho. Entendi. Entende? O nosso estilo ia levar nisso. Então você se sentiu Então, traído? não, olha só. Quando foi uma semana antes de dar o boom da pandemia, ela começou, porque tem umas amigas, uns amigos que querem fazer uma festa e já me chamou e tal.
e não sei o que, e eu vou. Eu falei, tá bom, você vai. Não me chamou, não falou nada e tal. E eu fiquei na minha, de boa, né, respeitando. E seguiu aquela semana. No final da semana, não vai ter viagem mais não, não vou mais não. Tá beleza? Mas só que tem um detalhe. É, Não, aí ela veio para minha casa e nós ficamos juntos. No outro dia, cedinho, ela fala assim: ninguém sabe quem é também, eu posso falar o que aconteceu, né? E também aconteceu comigo, eu tenho o direito de contar, se eu Sim, quiser. é sua história. Aí ela fala: olha, eu e as amigas vamos nos encontrar e nós vamos usar cocaína hoje. Com essas palavras, tá? E assim, eu quero que você faça um teste. Eu quero que você vá comigo e que use comigo. Aí eu sei se a gente realmente tá pra ficar junto. Eu quero saber se você é meu parceiro mesmo. Aí eu falei assim: ótimo. Pega sua bolsa, pega suas coisas. Não vamos esperar a tarde, não. Vamos agora. Entrei no carro com ela. Cheguei na porta da casa dela. Eu falei assim: o primeiro dia que nós saímos, eu vim aqui. Conversei com seus pais, com você, a gente saiu aqui na porta, só que estou te deixando aqui e você, a partir de agora, você toma suas decisões. Se você usar mesmo, você quer usar mesmo, pode usar. E se você tem o desejo de me incluir, eu tô fora. Você tá sozinha nessa. Aí amanhã a gente fica sabendo. Pronto, e fui embora, deixei ela. Não sei se eu fui imaturo ou se eu fui justo, mas foi o que o meu coração pediu para fazer, entendeu? Aí no outro, não ligou, não falou mais nada. Aí no outro dia a mãe dela falou assim: Leandro, mãe dela, gosto demais de você, mas cai fora. Quando ela começa assim, não tem como, não tem volta. E ela faz isso com todos os relacionamentos dela. Do mesmo jeito, a mesma história, só que os outros caras bancaram e ela arrebentou com eles no meio, porque eu sei, tem um movimento, né, que ela faz. E eu falei: tudo bem. Aí eu fiquei na minha. Aí durante a semana ela me procurou e falou que realmente não dava para ficar comigo, que eu tinha que participar. Eu falei: não, essa aí não me pega. Nada contra o uso de qualquer tipo de droga, qualquer coisa, não. Ah, mas Mas é adicção é adicção, né? escolha, é escolha. Então, assim, mais tarde, na outra semana, ela já estava com outro homem. Então, assim, eu não sei se eu fui traído e nem quero saber. Mas você se sentiu? Mas a minha. Não, não, nesse caso, não. Tá. Eu me senti traído nos combinados, Entendi. entendeu? Eu Tá, me então senti você se sentiu traído traído. de É sim alguma ou forma, mas não? não por relação, não por outro homem, por troca. Nós não Não, estamos nada disso. falando só disso. Não é só sobre isso. Se você se Então sentiu agora eu entendi. traído. Por mim era para falar só dessa parte, né, de Não. relacionamento. Não. Mas aplica, na verdade, aplica em tudo mesmo. Se Sim, aplica. Se eu não sentir que eu sou traído por coisas pequenas, eu também não vou perceber coisas grandes. exatamente. É aí que eu tô querendo chegar. Porque a gente vê, claro que relacionamento romântico é onde a gente mais vê acontecendo isso. Uhum. Esse Mas é pequeno esse talvez sentimento, seja dicas, né? Sinais, né? sim. Mas fala um pouquinho Mas então. imagina se você tivesse não escutado essa voz sua que estava falando não, e você tivesse ido, vocês iriam estar te traindo. Estaria me traindo de qualquer forma, né? Então, inclusive assim, né? O medo, o medo de não conseguir sair é uma proteção também, né? Sim, Então, tem experimento. Também não tem necessidade. Eu não, nunca tive necessidade de experimentar. Então, eu nesse já, caso, eu já escutei muito na minha vida, até hoje em dia, as pessoas, eu já escutei que eu confio muito, mas é uma escolha minha. Do mesmo jeito que é minha escolha, tipo assim, amar ou odiar alguma coisa, entende? O que a outra pessoa vai fazer, eu ainda vou dar a minha confiança em minha presença. O que a outra vai fazer com isso vem dela, vem do caráter da pessoa, vem da escolha da pessoa.
e vai ser a minha escolha ficar ou não. Assim, eu sei Entendo. que eu tô falando tudo, mas eu já me senti traída várias vezes. Até que eu não sei nem explicar, até que eu liberei algumas expectativas que começa a parecer como se eu fosse, como se eu não tivesse aí. Mesmo eu estando, pode Uhum. parecer que eu não estou nem aí para alguma coisa. Faz sentido o que eu tô falando? Tem dando importância ou não. É, eu não sei. É. Tem muito a ver, você me fala, do jeito que você fala é bem bacana, porque a confiança ela é conquistada quando eu também dou confiança. E é esse que é o negócio, tipo, essa parte, trust, é porque assim, em inglês, a palavra é trustworthy. Eu sinto que eu confio. Eu vou com confiança. E muitas pessoas falam, ai, tem que ser devagar para você conquistar a confiança. Não, Mas não, a para mim é confiança é para mais mim. fácil eu ir com confiança. Eu, Eu não entende, para eu mim. compartilho da mesma ideia. A confiança ela já é no início. E confiança não sai, eu não vou conquistar aos poucos. Eu já percebo se a pessoa é confiável no início. Depois ela vai perdendo pontos, talvez a confiança vai acabando. Esse que foi o negócio, é porque foi igual uma vez. Olha o que me vem na minha cabeça. Eu estava num relacionamento e nós fomos correr de manhã junto, antes de eu ir trabalhar. Trabalhava no salão nessa época. Na hora que a gente estava correndo, a pessoa deixou o telefone assim para tomar água. Na hora que eu peguei o telefone, tinha Tinder aberto no telefone. Uhum. Notificação? Daí eu fiz assim. Como assim, né? Só que assim, nesse momento, que é a minha tendência, eu congelei, não falei um A, a pessoa também não falou um A nesse momento. Ai, vou ter uma notícia péssima. Em 10 minutos, porque eu não tô login no meu Zoom, vai desligar. Uhum. Olha que Não tem interessante. problema. Porque Não eu tem não tô problema. login, porque eu esqueci de colocar o meu login. Não tem problema. Mas daí a pessoa começou, ai, let me tell you, deixa eu te falar o que que é, deixa eu te falar o que que é. Eu falei assim, I cannot deal with this, eu não consigo lidar com isso agora. Eu vou tomar banho, vou trabalhar, a gente conversa depois. Fui embora, tomei banho, chorei no chuveiro, liguei para minha psicóloga na época, não sei o quê. E eu tinha duas. Daí ele começou a me mandar um monte de mensagem. Ah, isso estava desativado, eu não estava mexendo, não sei o quê. Começou a dar um monte de desculpa. Uhum. Então, eu tinha duas Mesmo. opções. Um, acreditar e continuar junto com a pessoa. Dois, não acreditar e terminar. A escolha era minha. Ele não Eu estava terminei. traindo, mas parece estar trapaceando. Exato. Ah, é aí que queria ligar, que era onde eu queria chegar. Porque eu comecei a ter muita dúvida. Tipo assim, será que essa pessoa, será que eu tô, o que que tá acontecendo? Para mim, essa confusão não funciona. Sim. Você consegue ver imaturidade? Consigo. Imaturidade, no caso específico de traição, ou até mesmo trapaça, igual a gente está falando, é a incapacidade de conseguir assumir o próprio comportamento emocional frágil, ou fraco, né, disfuncional. É. Nesse caso, ele poderia ser, talvez se ele falasse a verdade,
né? Mas ele enche, começa a encher de um monte de justificativas, de explicação daqui, dali. Enfim, você também sentiu que não era hora e caiu fora. Pra Muita gente não, muita gente não escuta o sentimento. Muita Eu já chorei, gente, viu? sinto muito. Não, 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 tipo assim, mas eu chorei, porque daí era tipo assim, nossa, daí é aí que eu ia chegar, A aí ver que com foi o o tanto de negócio, expectativa que você põe, né, aí também. que veio meus pensamentos. O que que eu fiz de errado? Eu sou muito ruim para merecer isso, porque eu vou na vítima, né? E É, esse mas não tem nada a ver com você, né, se você for ao pé da letra. Mas a gente faz isso. foi o que começou a acontecer comigo. Tá, mas quem tá falando isso pra você nessa hora, te colocando todo o peso e toda a culpa? Não Hum, seria a sombra, a própria sim. sombra? Porque a nossa sombra, ela muitas vezes ela faz essa merda de querer dar um mais tapa na nossa cara. Não, e eu ficava assim, eu mereço isso. Isso é porque quando eu era pequena, eu brigava com a minha irmã. Isso é porque, sabe, começa as A gente histórias começa a reforçam. viajar, a gente começa a viajar e começa no maravilhoso mundo de Bob mesmo, criar histórias onde não tem, fantasiar, delirar. Então, o que que um comportamento do outro provoca na gente, né? Sim. E eu vou te contar, assim, de fora, escutando essa história, eu acho que você foi muito assertiva. Porque se você tenta ficar, era você tentar arrumar ele, tentar Eu não dou arrumar, conta. você E ia eu te tentar arrumar falo ele. isso porque já tive um namorado na época de faculdade que virou e falou assim, que ficou com uma menina, e depois fui descobrir só 6 meses depois. Daí ele veio me falar que não me contou porque sabia que eu ia terminar. Então, eu não sei o que que é pior, se é descobrir logo de frente ou se é descobrir 6 meses na frente. Eu só acho que tudo é ruim. Tudo é ruim. E é isso. É, é Assim, difícil, difícil ter relacionamento, é difícil permanecer no relacionamento, é difícil controlar toda são duas pessoas, primeiro duas pessoas completamente diferentes. Não adianta, eu sou parecida, por isso que eu vou namorar. Não, nós somos totalmente diferentes. E aí, assim, aí eu faço terapia, eu consigo consertar pelo amor de Deus, já escutei isso já, tá? A pessoa fica ali num ódio dela e ódio do outro, sabe? Aguentando migalhas, vivendo às vezes outra pessoa judia dela psicologicamente, subjuga ela psicologicamente, tá querendo contar alguma coisa. E a pessoa, não, eu vou ficar ali porque tá nervoso, trabalhou muito hoje, trabalhou demais, tá cansado, daí a gente entra no papel de mãe, tadinho dele, do neném. Ah, pelo amor de Deus. tá no Vamos relacionamento. continuar esse assunto semana que Va- vem. Vamos. Como que você está se sentindo agora? Bem, tô assistindo bem. Ficou curta, né? Ficou curto, né? Porque eu tentei fazer o login aqui, e não consegui. Não, acho que era isso que a gente tinha que falar. A gente deu o recado, acho que dessa questão da trapaça e da traição, né, nessa íntegra aí, mas é pano pra manga, gente. A gente pode, não vou gastar 30 lives só falando de traição, porque é muita coisa. E a nossa escolha, como a gente aparece, como a gente O- continua numa situação ou não. A gente também não pode dar muito para as pessoas com as nossas experiências. Cada um tem suas experiências, mas as pessoas podem aprender com as nossas experiências, com o que a gente está falando aqui também. Sim. Agora, assumir a responsabilidade emocional de auto-amor, sabe? De se auto-amar. Senão não adianta nem querer entrar em um relacionamento. Vai ter traição, algum vai trair, ou a própria pessoa que está entrando Não, vai mas fraquejar. isso, eu acho que Vai ter semana que vem é legal a gente continuar isso em relação a trabalho, traição, sabe? Quando aquelas pessoas falam assim, ai, combinado. eu ensinei tudo para essa pessoa foi e abriu. Esse que é o mestre de verdade, é aquele que quer ensinar
e que a pessoa seja melhor do que a gente para poder seguir em frente, ou com a Posso gente no contar próximo uma? caminho. Não, semana que vem a gente continua nesse Só conta- assunto. Não, eu vou fechar com uma frase aqui que tem a ver com isso daí, que semana que vem não vou lembrar. Fala a Quando a frase. gente, eu escutei de um cara, lá antigo, quando a gente ama, a gente quer que o outro seja feliz, mesmo que não seja com a gente. A gente dá o melhor para o outro ser bem, ajuda o outro e não importa muito com isso. A consciência sai tranquila. Aí, se eu posso ter certeza que eu sempre fiz isso também. Essa parte eu tenho consciência tranquila. Quer me perguntar como que eu tô saindo? Eu quero. Eu acho que Como tá ficou saindo? rápido, atropelado, o telefone Então tá. tocou. Mas você tá bem, tá? As suas folgas hoje tá bom. Com Sim, Deus. Tchau, tchau. Até beijo. semana que vem.